Falando sobre colesterol, sobre obesidade, sobre gorduras corporais, a cafeína também aumenta o metabolismo e o gasto energético, podendo auxiliar na perda de peso, certo? Porque vai consumir açúcares e vai consumir gorduras também, ela vai evitar o ganho de peso. Então se você consome frequentemente o café nessa dosagem, 3, 5 xícaras, depende do seu tamanho, do seu porte físico, se você é uma pessoa mais baixa, menos café, se você é uma pessoa grande, mais café, depende, varia conforme peso, idade e medida. Por outra via, outros compostos presentes no café podem aumentar a concentração de colesterol total, LDL e triglicérides no organismo, principalmente no caso do café fervido. Café fervido. Quando o café é só filtrado, os resultados são muito menores. Então, essa questão que a cafeína, o café no organismo, ele pode aumentar a concentração de colesterol, acontece quando você põe o café na água, o pó de café na água, e deixa ele ferver, e depois você coa. Se você ferver o café, ele tem chance muito maior de aumentar o seu colesterol. Se você simplesmente colocar o café no filtro e jogar água quente por cima, você vai fazer uma infusão rápida, não uma decocção, mas uma infusão. Se você fizer o café dessa forma, ele não vai ter um aumento expressivo de colesterol no seu organismo, triglicérides, colesterol, LDL. Mas se você ferver, sim. Então, se você for escolher fazer o café hoje, não ferva mais o pó de café. Você passe o café diretamente pelo coador, coloca lá no coador, joga água quente por cima, porque essa é a maneira mais saudável de você evitar que o café aumente o colesterol no seu organismo. Falando sobre hipertensão arterial, café aumenta, não aumenta a hipertensão arterial? Bom, muitos estudos foram feitos sobre os efeitos da cafeína sobre a pressão arterial e tudo mais. Eu li vários deles aí e a maioria deles não encontrou efeitos relevantes, assim, não mostrou que a cafeína realmente aumentasse a hipertensão arterial. Ela não conseguiu alterar significativamente a pressão arterial. Tipo, aumentou um pouquinho, mas não é que ela aumentou realmente a pressão arterial. Então, não é o caso, por exemplo, se você tem a pressão normal, você não vai ter hipertensão porque está tomando café. Mas se você já tem uma pressão muito alta, o café pode aumentar um pouco a sua pressão arterial. Não é muito significativo, mas é um aumento. Se você já tem hipertensão, é melhor evitar o uso de café, ou então use café descafeinado se você prefere continuar tomando café. Mas não é um efeito muito significativo, mas sim ele tem um efeito sobre a elevação da pressão arterial. Com relação ao AVC, que é o acidente vascular cerebral, quando uma pequena artéria ou veia no cérebro se rompe e pode deixar sequelas muito sérias para as pessoas durante toda a vida, os estudos demonstram que o consumo de café não aumenta o risco de AVC. Você não vai ter um risco maior de ter AVC porque consome café. Então isso é um alívio para a gente sabe que a gente pode consumir café. Inclusive tem um estudo que demonstra que o consumo de 3 a 4 xícaras de café por dia, o consumo habitual de café de 3 a 4 xícaras por dia, evita ou reduz em 17% o risco de uma pessoa ter AVC. Então, no caso do café, além dele não proporcionar o problema do AVC, ele ainda reduz as chances de nós desenvolvermos AVC. Em caso de depressão, o café também pode ajudar muito. Estudos demonstram que o consumo diário de café, naquela dose de 4 a 5 xícaras de café por dia, reduz expressivamente o risco de depressão e auxilia o combate dos sintomas da depressão, logicamente numa depressão leve, não nas depressões profundas. Pessoas estão passando por depressões leves, num momento traumático da vida e coisa e tal, sofreu algum baque aí na vida e está num processo de depressão leve. O café pode ajudar a combater os sintomas, então, dessa depressão, aumentando a atenção e melhorando o humor. O consumo de café aumenta no cérebro a disponibilidade de dopamina e ele intensifica a ação da dopamina no cérebro. E a dopamina é um neurotransmissor, uma substância que está no seu cérebro, que está ligado com as recompensas, ou seja, com o estado de felicidade, com o estado de satisfação, com o estado de se sentir recompensado por alguma coisa. Quanto mais dopamina você tem, melhor o seu estado emocional. Para o fígado, o café tem um efeito protetor, ele é hepatoprotetor, ele protege as células do fígado em vários casos. Tem alguns estudos que indicam que no caso da fibrose hepática, que é uma inflamação do fígado, que causa enrijecimento das fibras do fígado, na verdade vai formando fibras dentro dele, que vão ficando duras dentro do fígado e que comprometem o funcionamento do fígado. Nesse caso, o uso regular de café, ele tem a capacidade de reduzir o avanço da fibrose hepática. Então, se você tem fibrose hepática, tem tendência a ter fibrose hepática, o consumo de café
café vai ajudar a evitar o desenvolvimento da doença, ou a progressão da doença. No caso de cirrose, principalmente por conta do consumo de álcool, né, ou de medicamentos que causam a cirrose medicamentosa, tem a cirrose alcoólica e tudo mais, mas no caso da cirrose, que é uma forma de morte das células do fígado, o consumo de café é capaz de proteger as células do fígado, reduzindo as chances de se desenvolver a cirrose, principalmente em pessoas que fizeram uso excessivo de álcool. Ainda do fígado, falando com relação à hepatite. No caso de hepatite C, por exemplo, os danos causados pela doença no fígado são retardados pelo consumo constante de café, o consumo frequente de café, sempre naquela dosagem que a gente indicou. Então, no caso, se você tem hepatite C, tome café. A progressão da doença vai ser muito... Os resultados, os efeitos da doença sobre o seu fígado vão ser reduzidos, retardados por conta do consumo do café. No caso de hepatite B, algumas das substâncias que estão presentes no café também têm uma ação antiviral muito interessante, que é capaz de impedir ou mesmo reduzir a replicação do vírus da hepatite B. Isso vai ajudar muito no controle da doença. Com relação ao estômago, apesar das pessoas acreditarem que o uso de café, o consumo de café, pode causar gastrite, pode causar úlcera nas pessoas, alguns estudos que foram realizados não encontraram nenhuma relação entre tomar café e ter gastrite ou ter úlcera. A pessoa tem gastrite, a pessoa tem úlcera por outros motivos. E o café, ele tem uma ação de aumentar a produção de suco gástrico. Então, por que a pessoa sente dores quando toma o café? É porque o café causou a gastrite? Não, é porque ela já tinha gastrite e o café aumenta a produção de suco gástrico. Numa pessoa normal, isso é excelente, porque facilita a digestão, facilita o processo de digestão, acelera o processo de digestão. Mas numa pessoa que já tem gastrite ou já tem úlcera gástrica, então há o problema da irritação da parede do estômago pelo estímulo da produção de suco gástrico. Vamos falar sobre o cérebro agora, o café no cérebro. Principalmente no caso de doenças degenerativas. Nós vamos falar de Alzheimer e vamos falar de Parkinson. No caso do Alzheimer, por exemplo, em outros processos de demência também, na idade avançada, estudos demonstram que o consumo regular de café pelas pessoas durante a vida, tá? Durante a meia-idade, aí, dos 30 aos 50 anos, o consumo regular de café nessa idade reduz potencialmente o risco da pessoa desenvolver o Alzheimer ou outras doenças desse tipo na terceira idade, na idade avançada. Então, se você tem de 30 a 50 anos, faça o consumo de café. Isso vai estimular o seu cérebro, o funcionamento do seu cérebro, para que ele não venha a desenvolver, por exemplo, o Alzheimer e outras doenças degenerativas. Num outro estudo que eu encontrei, dizia que o café pode agir como um neuroprotetor, ou seja, ele protege as células do cérebro, contribuindo para evitar, por exemplo, o desenvolvimento de doenças degenerativas como Alzheimer e como Parkinson. Então, ele vai proteger as células para que elas não morram, não entrem em colapso e a gente não desenvolva esse tipo de doença. Ele estimula também a atividade da dopamina, como a gente já falou, aumenta a concentração desse neurotransmissor que traz satisfação, felicidade, bem-estar. Junto com a serotonina e tudo mais, a dopamina é um importantíssimo neurotransmissor para a nossa saúde cerebral. E o café estimula e facilita, potencializa a ação da dopamina no nosso organismo. Ainda com relação ao cérebro, uma atividade que o café e seus compostos podem trazer de benefício para o café é aumentar a função cognitiva, ou seja, o raciocínio lógico, o pensamento de modo geral, e também ajudar na fixação de memória, o que é extremamente importante para pessoas com Alzheimer. Outro estudo ainda demonstra que homens que consomem pelo menos 4 xícaras de café por dia têm um risco 5 vezes menor de desenvolver doença de Parkinson, por exemplo. Então, o consumo constante de café na dose de 4 xícaras por dia, esse estudo demonstra que reduz em 5 vezes a chance de desenvolver doença de Parkinson. Num outro estudo, demonstra-se que o consumo habitual de café durante a vida. Não adianta fazer o consumo de café a hora que o bicho pega, ali, a hora que a doença pegou, se instalou em você. É o consumo durante a vida, desde de quando você se conhece por gente, tomar café. Estimule seus filhos a tomar café, né? Seus adolescentes em casa, estimule eles a tomar café mais do que chocolate em pó. Né? Fazer leite com chocolate é um veneno para qualquer pessoa no mundo, principalmente para crianças. Né? Aquilo lá é açúcar colorido e adoçado, e aromatizado para parecer chocolate, mas não tem nada de chocolate ali. Então isso é um veneno para o organismo das crianças. Estimule a tomar café. O café será muito mais saudável para a vida. Então pessoas que durante a vida consomem frequentemente café,
tem uma redução de até 30% na chance de desenvolver Parkinson. Qualquer pessoa durante a vida que tenha tomado café reduz em 30% a sua chance de desenvolver doença de Parkinson. Por outro lado, uma pesquisa indica também que para mulheres na menopausa, então a partir dos 50, 60 anos, quando começa o processo de menopausa, se você estiver fazendo terapia de reposição hormonal, é muito comum hoje as mulheres na menopausa fazerem a terapia de reposição hormonal para evitar os efeitos da menopausa, os calores do climatério e tudo mais. Bom, se você estiver fazendo essa terapia de reposição hormonal, então o consumo de café pode converter, né, a relação entre a reposição hormonal e a cafeína pode converter a cafeína num fator de risco para o desenvolvimento de Parkinson. Então, mulheres que fazem reposição hormonal não devem tomar café, porque tem um risco aumentado de desenvolver a doença de Parkinson. Vamos falar sobre intestino agora. Na flora intestinal, um experimento demonstrou que o consumo de café é altamente benéfico para a flora intestinal. O café consegue reduzir a população de bactérias nocivas ao nosso organismo, como por exemplo Escherichia coli. Ele consegue reduzir a população dessa bactéria e consegue aumentar a população das bactérias que são saudáveis para a nossa flora intestinal. Então o consumo de café, para quem tem, por exemplo, se você tem uma colite, enterocolite, se você toma medicamentos que causam diarreias muito profundas, se você está passando por quimioterapia, o seu intestino está sendo dissolvido pela quimioterapia, ou se você tem algum tipo de problema intestinal relacionado com a flora intestinal, o consumo de café pode ser extremamente saudável para a reposição, para o melhoramento da sua flora intestinal. Como antimicrobiano, tem um aspecto muito interessante do café, que foi um estudo odontológico feito com ele. A gente sempre acha que café vai deixar o dente amarelo, que café vai prejudicar os dentes, e realmente vai, porque ele tem pigmentos. Mas um estudo demonstrou que o consumo de café habitual, né, o consumo de café pode evitar o desenvolvimento de cáries dentárias, porque as substâncias que estão no café, os compostos fenólicos que estão no café, eles têm a capacidade de impedir a aderência da bactéria sobre o esmalte do dente, o que evita, então, reduz a chance do desenvolvimento de cáries. Para não tomar o café torrado, que tem os pigmentos que podem escurecer os dentes, você pode fazer a opção por tomar o chá do café cru, do café verde, também é uma opção e tem efeitos muito parecidos. Com relação agora aos ossos, a osteoporose. Infelizmente o café tem uma ação negativa sobre a osteoporose. Se você tem osteoporose, você não deve tomar café. Por quê? Porque o café ele aumenta a excreção de cálcio pela urina. Ele reduz, né, no caso de osteoporose, ele reduz a densidade mineral dos ossos. Ele reduz o volume de ossos, né, o volume dos ossos. Então, ele pode agravar casos de osteoporose. Então, o estudo que eu li demonstrava que se você tem osteoporose, não deve tomar café, porque ele pode agravar, então, o quadro geral da osteoporose. No caso do tratamento do câncer agora, prevenção e tratamento do câncer, será que o café também atua sobre o câncer? E vamos lá. Os estudos que eu li sobre a ação do café aí veja bem, os estudos sobre o café não são conclusivos. Eles não dizem que realmente tem uma ação. Eu vi assim, uma tabela com vários estudos sobre o café. Alguns diziam que o café não tem efeito nenhum sobre o câncer. Vários tipos de câncer. Outros diziam que ele tinha uma ação de reduzir o desenvolvimento do câncer. Outros diziam que ele tinha a capacidade de aumentar, agravar casos de câncer. Mas então o que a gente tem de informação realmente sobre o café em relação ao câncer? Por exemplo, vários estudos demonstraram o mesmo resultado. Mulheres que tomam café frequentemente na sua vida têm uma chance 70% menor de desenvolver câncer de mama. Ele atua sobre a saúde das glândulas mamárias e evita o desenvolvimento do câncer. Pode prevenir em até 70% o desenvolvimento de câncer. Então é muito saudável para mulheres, principalmente mulheres aí na fase da menopausa, tomar o café. Lembre-se que se você estiver fazendo reposição hormonal, não deve tomar café. Se você não está fazendo reposição hormonal, mas tem osteoporose, não deve tomar café. Se você não está fazendo reposição hormonal e não tem osteoporose, aí sim você pode tomar café durante a menopausa e vai ter esse risco de câncer de mama expressivamente reduzido. Ainda, com relação ao câncer no fígado, tem se falado muito sobre o café e o câncer no fígado, como ele tem aquela ação protetora do fígado que a gente já falou.
eu li 3 estudos que demonstravam que o café é um excelente inibidor do desenvolvimento do câncer no fígado. Ele tem a capacidade de inibir o desenvolvimento de câncer no fígado. Ah, então não vou ter câncer se eu tomar café. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele vai reduzir as chances de você desenvolver o câncer no fígado. Isso várias pesquisas demonstram esse mesmo resultado. No caso do câncer de pele agora. Então, no caso do câncer de pele, tem um estudo que demonstra que a cafeína, o uso da cafeína separada do café, tá? Simplesmente a cafeína, diluída em água e colocada sobre a área onde tem câncer de pele, ela induziu as células cancerosas à morte, à apoptose. Então ela conseguiu reduzir o tamanho dos tumores de pele. Então, sim, pode ser que o café também, talvez o café cru, porque como ele tem a mesma concentração de cafeína, tem mais cafeína até do que o café torrado, o café cru feito na forma de emplastro sobre a área, então você tritura bem o café, coloca lá um pouco de óleo de coco para dar fluidez para ele, coloca sobre a área afetada, enfaixa isso, deixa algum tempo lá. A ação da cafeína sobre o tumor de pele pode ser extremamente benigno para o controle ou para a redução desse tumor. Esse foi o café, espero que você esteja tomando uma xicrinha de café agora. Se não estiver tomando uma xicrinha de café, vou convidar você para vir até aqui à minha casa tomar uma xicrinha de café comigo, se você quiser. Esse é o canal Autor da Própria Saúde, agradecendo pela sua audiência. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui pra gente saber que o vídeo chegou até você, que foi importante essa informação sobre o café para você. Se você conhece alguém que pode se beneficiar de alguma dessas informações sobre o café, compartilha pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo seu site, pelo e-mail, compartilha o link desse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. E se quiser deixar alguma mensagem, algum recado para mim, deixa aqui embaixo na área de comentários. A gente vai conversando por lá, eu respondo todo mundo e eu quero responder você também. Muito obrigado pela sua presença, sua participação aí desse outro lado e seja sempre bem-vindo ao canal Autor da Própria Saúde.